Amanhã eu solto o play, faço o DJ aqui. Boa. Vamos lá, mais alguns minutinhos e a gente já começa, pessoal. Cada vez mais gente chegando. Legal, legal. Bastante gente já. Para quem não dei boa tarde ainda, boa tarde novamente. O Victor tá por aí também, Matheus. Bom, acho que a gente pode começar já, né? E à medida que o pessoal for chegando, a gente vai acolhendo todo mundo aí. Pessoal, boa tarde novamente para aqueles que estão chegando aí agora. Vou fazer uma breve introdução, depois já vou passar a bola para os colegas aqui. Bom, meu nome é Alisson Palissero, eu acho que a gente já conseguiu trocar muitas figurinhas aí ao longo dessa uma semana e meia. Gostaria de comentar que essa é mais uma das keynotes que faz parte do Hacker Cidadão, o Hacker Cidadão que está na sua 8ª edição, e que esse ano está trabalhando com o tema da cidade de 15 minutos, tentando colocar em prática aí a cidade de 15 minutos, as ideias do professor Carlos Moreno, franco-colombiano, com o intuito de construir, ou pelo menos de tentar imaginar, uma cidade mais sustentável, uma cidade mais humana, né? E acho que a ideia é justamente mostrar que os dados têm muito a contribuir para isso, né? Bom, esse ano, essa edição, a 8ª edição do Hacker Cidadão, ela está contando com o apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, por meio da gente, da Data Activista, eu faço parte da Data Activista, uma consultoria aqui na França que trabalha com abertura de dados. Acho que é isso, acho que vocês estão já escutaram essa introdução aí ao longo de todos esses dias aí. Começar apresentando os colegas que estão aqui presentes com a gente hoje, que vão compartilhar um pouquinho do saber deles. Começar pela Bárbara, a Bárbara Barbosa. Ela é arquiteta em urbanismo pela FAUP e ela tem uma especialização em gestão de restauro pela UFPE. Me corrija se eu estiver errado aí, Bárbara, por gentileza. E formação em projetos cicloviários. A Bárbara ela integra a rede Bike Anjo, UCB, Amiciclo e UCPE. Deixa o pessoal trabalhar um pouco também, Bárbara. A Bárbara acredita, segundo o que ela comentou aqui, que a bicicleta transforma as pessoas e a forma de viver a cidade, conhecendo-a e dando autonomia nos deslocamentos. A Bárbara também tem atuação com foco nos eixos de incentivo ao uso da bicicleta, políticas públicas voltadas à mobilidade ativa, inclusão social a partir de bicicletas que contemple a diversidade, diversas pessoas e principalmente o empoderamento feminino a partir da bicicleta.
Tá tudo certo, Bárbara? Tá tudo Legal. ok. Vou apresentar os outros dois colegas, então, e a gente já volta para a Bárbara, pessoal. Bom, tenho aqui também comigo o Pedro, fazer por ordem alfabética, que aí ninguém fica chateado comigo. Tem o Pedro Luiz Santos, engenheiro de sistemas no César, e que é graduando em engenharia elétrica e eletrônica. E o Pedro ele também já atuou com a Amiciclo na defesa de uma mobilidade urbana ativa, priorizando pessoas em vez dos automóveis. O Pedro ele também é fundador do coletivo Candeeiro, onde pesquisa a temática de segurança da informação, direito à privacidade e dados abertos. Colaborador de projetos open source, o Pedro ele tem experiência com prototipagem rápida e, segundo ele, bastante mão na massa. Vamos ver aí. Tá tudo certo, Pedro? É isso aí mesmo? Tá tudo certinho, sim. Legal. Vamos lá para o Rodrigo agora. O Rodrigo ele é desenvolvedor de software por formação e cicloativista, segundo ele, por necessidade. O Rodrigo ele trabalha como analista de dados na indústria de jogos e faz parte do GT Portal de Dados e Conselho Fiscal da Amiciclo. Rodrigo, muito bem-vindo. Tá tudo certinho aí, né? Boa tarde, gente. Tudo certo sim. Bom, para começar esse nosso bate-papo aí, queria que você contasse para a gente aí dentro do nosso tema, Bárbara, que trata da cocriação de soluções de dados com a sociedade civil, um pouquinho aí do que você entende por cocriação de soluções de dados com a sociedade civil, contar um pouquinho da sua experiência também. Se tiver uma apresentaçãozinha para compartilhar com a gente, fique à vontade. A apresentação ficou aqui muito para me auxiliar nesse lugar, mas até pegando o gancho, né, da bio, eu acredito muito nisso, assim, todas as associações que você falou são voltadas à bicicleta, né, tanto municipalmente, estadual e nacionalmente. Então, acredito que como a gente quer desenvolver algum tipo de trabalho, muitas vezes o auxílio de outras cidades faz com que a gente consiga pensar melhor até a nossa própria cidade, né? Então, acaba que eu participo desses grupos muito para a gente poder realmente fazer essa formação e fazer de forma que a gente consiga exponenciar, né, todos esses dados e como a gente quer ele. Eu trouxe algumas coisas sobre o Bike Anjo, porque a gente tem uma plataforma, e aí eu vou apresentar aqui. A gente tem uma plataforma que é onde a gente faz os nossos atendimentos, e é a partir dela que a gente consegue muitos dados e fazer com que a gente traga isso para os nossos estudos e também para a nossa incidência política, né? Então, a gente tem uma rede de ciclistas, né, que vocês já devem conhecer, se não conhecer, acessa lá bikeanjo.org, tem tudo isso. Mas a gente também atende pela plataforma, e essa plataforma ela acaba sendo um grande exponenciador do nosso trabalho, né? Porque ela atua principalmente onde a gente não está, né? Então, qualquer pessoa pode ser Bike Anjo, e aí, entrando nela, você se cadastra e também recebe instruções do que fazer e como fazer, né? E lá, para quem é solicitante, tanto aprende a pedalar, quanto pratica, quanto tem acompanhamento no trânsito e recomendações de rota. Inclusive, hoje eu estava com o Vitor à tarde, e ele estava me contando o caso dele, né? Eu disse, Vitor, Cíntia precisa entrar lá na plataforma do Bike Anjo, né? Que é o caso dele e tal. E eu dizendo, porque é muito isso, assim, a gente faz com que pessoas experientes na cidade desenvolvam um trabalho até pontual, né? Que pontual e necessário para esses solicitantes. Então, a plataforma ela auxilia muito nisso. A gente tem como dados abertos, né? Como dados da própria plataforma a nível geral, 8.000 anjos, né? Em 38 países e nos 5 continentes. Mas eu também trouxe alguns dados daqui de Pernambuco, né? Como somos Pernambuco Bike Anjo, então somos PEBA, que a gente está em 7 cidades, né? Na verdade, a gente está em muito mais do que isso quando a gente vai a nível de plataforma, mas em 7 cidades a gente tem realmente uma articulação, né? E dessas 413 bike anjos,
E aí eu trago esses dados sobre mulheres, né? Que todo mundo que veio falar comigo sobre o Hack Cidadão foi um ponto que eu botei, olha, gente, vamos dar uma olhada nessas mulheres. Então, 29% de quem atende nessas cidades são mulheres, enquanto a gente vai ter um pouco perto de 3.000 atendimentos entre plataforma e escola Bikeand, né? Que é o presencial. Não que a plataforma não seja, mas a plataforma começa no online e depois vai para o presencial. E desses, 79% dos solicitantes são mulheres. Então, mostra o quanto na cidade, né, que normalmente as cidades são 50-50, mas que esse número cresce muito, principalmente se a gente tiver pensando em mulheres de 29 a 39 anos. Esse número é bem expressivo. Então, eu quis trazer isso para vocês, um pouco para mostrar, mas também, né, contando um pouco o que o Bike Anjo faz. Aí a gente tem o nosso container, né, na Rua da Aurora, inclusive se vocês depois quiserem saber mais, é só falar. E aí a gente tem várias ações, né? Eu gosto de dividir o Bike Anjo pelos pilares, mas a gente divide quem já pedala, quem precisa, que ajuda para pedalar, né? E aí a gente tem o de Bike ao Trabalho, incentivando quem quer começar a utilizar a bicicleta no dia a dia. Mas também tem a EBA, né, que é ensinando até te levar no trabalho ou na escola. E tem o Bike na Escola, que é voltado principalmente para crianças, mas a gente pensa todo o ecossistema da escola, né, envolvendo professores e coordenação. Mas a gente também tem para quem já utiliza bicicleta, né, que é o Bike na Periferia, com várias ações com a periferia, que a gente acredita que já pedala. Mas a gente tem as Bike Anjas, que é justamente esse empoderamento de mulheres. Então, são grupos de mulheres nas cidades que empoderam outras mulheres a começar a pedalar, inclusive ensinando mecânica, dando autonomia e outras coisas. E a gente tem a parte de política da bicicleta, né, que é realmente a incidência nossa dentro do legislativo e executivo das cidades, fazendo com que a gente realmente tenha essa estrutura ferroviária que a gente precisa. Então, quando a gente vai falar sobre esses dados e como utilizar eles, normalmente eu pelo menos sinto muito isso quando a gente vai falar com tanto poder executivo e legislativo, mas fazendo com que a gente mostre números, né? Por exemplo, hoje eu consigo mensurar, a gente tem mais de 60 eventos que a gente fez na cidade nesses últimos anos. Já estamos em Recife, em fevereiro completa 10 anos, né? Então, esses dados são dados muito importantes, principalmente porque todas essas 3.000 pessoas que a gente atendeu estão aí em Recife, estão por Pernambuco, estão pedalando. Então, o mínimo que a gente quer é estrutura para elas continuarem indo e vindo e chegar em casa bem, né? Então, quando a gente se junta com a UCIP, que é a União dos Ciclistas de Pernambuco, é muito para poder fazer com que a gente entenda que não são só os ativistas que pedalam, né? Existem mais pessoas pedalando. E, na verdade, nosso público-alvo, que a gente queria muito alcançar, mas que ainda é uma grande incógnita na nossa vida, são as pessoas do dia a dia, né? Quem não é nem ativista, nem tá ali no pedal, né, às noites, né? Então, quem usa todos os dias, como é que a gente faz para atingir eles? E fazer com que eles entendam que eles também são transporte e que a nossa luta é a luta deles, né? Então, acredito que quando a gente junta tudo isso, é muito por esse propósito. E aí, quando eu vou falar sobre a UCB, é muito nesse lugar, né? Que a gente compartilha dados de todo o Brasil e, inclusive, compartilha projetos. Quantos projetos nasceram em uma cidade e depois se difundiram para várias outras, porque a gente tinha aquela necessidade, né? Então, eu acredito que é muito disso. E trazendo um pouco do que as meninas falaram, acredito que Recife é uma cidade pensada, né? Eu acho que o que podia vir da natureza para valorizar, para fazer com que as pessoas usem a bicicleta no dia a dia, ela já tem. Então, agora a gente só precisa do poder público entender isso e incentivar esse uso, né? Então, quando a gente vai pensar nessa cidade de 15 minutos, que é uma cidade que totalmente parecida com Recife, né? Recife a gente consegue cruzar ela toda em 15 quilômetros. Isso dá um pouco mais de 1 hora no máximo. Então, é uma cidade muito possível. E aí as meninas, quem veio falar comigo me fez muito sair dessa zona de conforto e entrar nesse mundo de pensar diferente, pensar o que a gente pode fazer para a cidade e desenvolver ela nesse lugar.
É isso. Bacana, bacana. Muito obrigado mesmo, Bárbara, pelo seu compartilhamento. Vamos esperar aí as perguntas do pessoal. Enquanto isso, vou passar a bola para outro colega aqui presente, passar a palavra para o Pedro agora. Pedro. Opa. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação sobre uma plataforma que a Amiciclo lançou e cujo eu participei do desenvolvimento. Rodrigo Digão também vai falar mais sobre isso, mas acho legal para começar a explicar um pouco qual é o meu mote dessa apresentação, por que é que eu estou falando sobre isso e de que forma eu acredito que isso se relaciona com a temática dessa chamada do Zoom, né? Que é como a sociedade civil pode utilizar dados abertos como uma forma de incidência política. E como é que pode co-criar dados, né? Porque o primeiro ponto, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá todo mundo vendo? Peraí. Ok. O primeiro ponto é que muitas vezes a gente tem uma noção de que dados são coisas que a gente consome e que a ideia de produção de dados é uma coisa meio distante da nossa realidade, sobretudo quando a gente fala do terceiro setor e de movimentos sociais. Mas isso não é uma verdade. E eu acho que é muito importante botar isso em mente, porque se a gente fica aguardando que a prefeitura, o estado ou a federação sejam capazes de produzir essas informações, muitas vezes elas nunca vão ser produzidas. E até por um benefício social de uma capacidade de auditoria desses dados, é fundamental que a gente tenha múltiplas fontes. Um exemplo claro disso é o que está acontecendo em alguns lugares no Brasil e até mesmo fora do Brasil. Acho que, não sei quem ficou sabendo, mas acho que ou foi ontem ou foi semana passada, uma cientista na Flórida foi presa. Na verdade, acho que ela não chegou a ser presa, mas a polícia invadiu a casa dela e apreendeu os dispositivos eletrônicos dela, porque ela vinha divulgando boletins diários sobre números do Covid e o governador da Flórida não concordava com os números, não concordava com a divulgação, só também por uma questão de esclarecimento. Ela era uma funcionária pública que havia sido demitida e afastada do cargo porque os números não eram os números que o Estado queria, e basicamente, pós-demissão, ela continuou a divulgar esses números. E isso causou um rebuliço a ponto do governador fazer uso do poder de coerção do Estado, também conhecido como polícia, para invadir a casa dela e recolher os dispositivos eletrônicos dela. Então, se a gente fica aguardando sempre, primeiro que o Estado, confiando no Estado como uma fonte honesta, que nem sempre é o caso, sobretudo em momentos em que a situação foge a controle dele, e se a gente também confia em empresas e terceiros como fontes idôneas, que nem sempre é o caso também, a gente fica numa situação onde a gente é refém de terceiros sempre. Por isso que pensar formas de produção de dados é importante. E nem sempre produzir dados é uma tarefa puramente computacional. A gente está falando de uma coisa que muitas vezes nasce na mão, nasce na prática de forma até custosa e que potencialmente torna-se eletrônico ou não. Um exemplo disso são as contagens que a Amiciclo realizou. O município não tem, hoje o município de Recife, ele não tem uma estatística que me leve a ser capaz de avaliar quantos ciclistas passam em uma determinada via num determinado horário. A gente tem amostragens que foram realizadas junto ao estado de Pernambuco numa pesquisa chamada, dentro de uma pesquisa que foi utilizada como insumo para um plano de diretor cicloviário, que é um plano de desenvolvimento de estrutura cicloviária. No entanto, foi uma pesquisa de amostragem, onde a própria metodologia é criticada pela Amiciclo. E o que é que foi feito pela Amiciclo, em conjunto com parceiros? Contagens. E até um cruzamento, que é decidido através de um processo horizontal, num determinado horário, ao longo de um dia, e contabilizar a quantidade de ciclistas, não apenas de forma absoluta, então não é meramente contar quantos passam, mas qualificar esse dado. Então a gente tem a qualificação de quantos
ciclistas passaram. Por exemplo, aqui eu tenho a contagem da Forte do Bom Jesus com Rua Miguel Vieira. Então, eu tenho a data da contagem, 21/04/2013. Eu tenho a qualificação em termos de fluxo. Eu sei que, por exemplo, saíram da Caxangá para ir para o Sentido Engenho do Meio, saíram da Abdias para ir para cá, ou saíram da Abdias para ir para Caxangá, da Abdias para o Engenho do Meio. Eu tenho a qualificação de fluxo, que me demonstra, ao longo do período avaliado, qual foi o percurso realizado naquele cruzamento. Eu tenho uma visualização através do mapa, que vai me trazer a mesma questão. E eu tenho uma qualificação adicional que me permite identificar, dentro desse percentual total de ciclistas, quais as características. Quem são essas pessoas? Então, a gente consegue avaliar que 12,6% foram mulheres, 0,9% crianças e adolescentes, 7,2% usavam capacete, 5,3% estavam a serviço, ou 10,02% utilizando bicicletas cargueiras, e aqui a gente tem a quantidade que estava na calçada. A gente consegue avaliar dentro do intervalo de horas, ou seja, das 6 da manhã até as 19 horas, qual foi a quantidade de ciclistas por hora, inclusive vendo aqui a quantidade de mulheres, a quantidade de homens. Então, a gente consegue, a partir disso, criar narrativas, porque é isso que importa, no final das contas, a informação, o dado que você produz, o dado que você obtém, ele é tão importante quanto a narrativa que você é capaz de produzir com ele. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vive um período onde, mais do que nunca, o ativismo ele migra não apenas para um ativismo de rua, de base, mas para um embasamento técnico, de um modo que você pode sentar junto à companhia de trânsito, à autarquia de trânsito do Recife e discutir que o modelo de planejamento não atende, o modelo de planejamento viário não atende mais a cidade. E você tem insumos técnicos para avaliar isso. Mesmo que esses insumos não sejam necessariamente da prefeitura. A gente começa a ter a produção quase que artesanal, mas ainda assim uma produção técnica que lhe leva a ter um insumo técnico para arguir junto às entidades, os órgãos, junto à prefeitura, de que aquele modelo de planejamento não funciona mais. Então, um exemplo claro é esse. E você passa a construir narrativas em torno desses dados que levam a fortalecer as suas premissas. Esse aqui é um exemplo que eu acho que é muito bacana, porque ele não é puxando sardinha, porque participei da produção, seja contando também, mas também da produção do portal e da digitalização desses dados. Mas eu fico muito feliz em ver que é possível, sim, pensar novas formas de ativismo, é possível, sim, pensar novas formas de chegar junto ao poder público e arguir junto a ele como a gente quer planejar a cidade. E só para avisar, esse site está disponível, você pode acessar ele através de dados.ameciclo.org. Ele está com um redirect aqui, mas isso é momentâneo, mas essa URL você consegue acessar o portal. E os dados que a gente tem aqui, eles são abertos, a gente tem APIs que disponibilizam ele. Então, a ideia, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Então, se eu clicar aqui em JSON, ele provavelmente vai me redirecionar, me redireciona para a chamada da API. E aí, vocês podem, inclusive, consumir, se vocês estiverem pensando em produzir projetos que utilizam estrutura cicloviária como um elemento de avaliação. A gente tem um outro dataset exposto aqui dentro do projeto chamado IDCiclo, que de forma muito semelhante para avaliar a estrutura cicloviária. Então, a gente sabe as ruas que tem isso daqui está um pouquinho desatualizado. Esses dados eles já mudaram um pouquinho, mas esse é o dataset da avaliação em vigor. Ele serve para que a gente possa avaliar a estrutura e eu posso, por exemplo, através de uma série de indicadores, dar uma nota para aquela estrutura cicloviária e avaliar, dentro das características dela, como ela se comporta. Então, aqui eu tenho um exemplo da Rua Amaro Coutinho, onde a nota média da avaliação atual dela, a nota média dela é 6,85. Sei que a velocidade máxima da via é 30 km por hora, a extensão é 0,4 km. O número de avaliações que foram realizadas na via são 2. E aqui eu tenho os elementos de avaliação. Então, bidirecionalidade, largura média, que são todos avaliados de 0 a 10. E através desses elementos é que a gente consegue chegar a uma nota média. Esses dados também estão abertos, vocês conseguem consumir através da API que o site disponibiliza.
E aqui, essa parte aqui está em construção, mas é basicamente um glossário do que cada um desses dados indica. A gente tem alguns datasets ainda que estão em elaboração e que estão num processo de digitalização. Um deles se chama Pesquisa Perfil do Ciclista, que vai servir para que a gente possa compreender melhor qual é o perfil médio do ciclista urbano. Gente, então, essa era a apresentaçãozinha que eu queria fazer aqui da plataforma de dados. Vocês podem acessar, brincar aí com isso, utilizar como insumo para pesquisas. Eu vou trazer mais duas aqui, que eu queria apresentar. Um é o Brasil Data.io, que é produzido por algumas pessoas que eu gosto muito, dentre elas o Álvaro Justin, que é um pesquisador na área de dados abertos, e cuja proposta, cujo insumo maior surge da necessidade de pensar formas de você distribuir dados obtidos através de pedidos de acesso à informação. Então, basicamente, eles agrupam datasets, disponibilizam APIs, e você vai ter de tudo aqui. Eleições no Brasil, dados do TSE que eles vão pegando, cursos e notas de corte no PROAN em 2018, Covid 2019, então aqui eu tenho boletim, caso full, caso óbito cartório. Confesso que eu não cheguei a abrir esses datasets, mas é uma pesquisa muito grande. Ele sempre indica qual é a fonte, então isso são pedidos de acesso à informação, foram realizados a órgãos públicos e, com base nos pedidos, eles vão catalogar, porque, infelizmente, nem todo pedido de acesso à informação vem planilhado, nem sempre é um dado tabular, às vezes você tem que fazer um trabalho bem chato de tabular aquilo ali, e eles liberam também via API. Então, vocês podem usar isso para insumos. Sugiro que vocês dêem uma olhada aqui, mas é bem bacana. E, por fim, eu vou trazer não sei se vocês conhecem, que é o mapa do Peace Index, ou do Visão da Humanidade, que é um mapa que é produzido todo ano por essa entidade, e que serve para você visualizar. Eles têm indicadores de violência ao redor do mundo que vão estar relacionados à quantidade de homicídios. Então, infelizmente, o Brasil está em 5 de 5. Vai estar relacionado com a quantidade de população encarcerada, a facilidade de acesso a armas, conflitos locais, né? Crimes violentos. Então, assim, é um negócio que eu acho incrível. Eu fico abismado com a capacidade deles de obterem todos esses dados, e eles usam isso basicamente como insumo técnico para discutir violência em escala global. Então, sugiro que deem uma olhada também. É muito bom esse portal. E pensem em novas soluções e pensem em novas formas de obtenção de dados, porque aí talvez eu esteja entrando na segunda parte da minha fala. Quanto tempo a gente ainda tem, Alisson? Tem mais 3 minutos. Então não vai dar para entrar nessa parte, mas vou concluir mais rapidamente, que é o seguinte. O segundo segmento que eu atuo é no segmento de segurança da informação e direito à privacidade. Pode parecer até um pouco oxímoro falar sobre dados abertos, falar sobre transparência e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa entusiasta desse segmento. Mas não é. Acho que a gente tem que ter uma distinção entre o que é um dado útil e o que é um dado privado, o que é uma informação minha, que eu não quero que seja compartilhada, que é parte da minha privacidade, e o que é um dado público, que deve ser compartilhado porque faz parte do interesse público. E no momento em que a gente vê cada vez mais vazamentos de dados, como os 200 milhões do dataset do Ministério da Saúde que foram vazados recentemente, a gente tem que questionar qual é a nossa qualidade, não apenas técnica, mas nossa qualidade de inferir se aquele dado está sendo bem tratado, se ele é útil de fato, se ele é um dado que deve ser publicizado. Então, questionem-se sempre que tiverem dúvida, porque é fundamental que a gente pense muito antes de publicizar algo que trata da vida de terceiros. Então, um caso bem claro disso é o que aconteceu agora recentemente, em que, em decorrência de falhas administrativas, não foram falhas técnicas, não foi uma falha de código, foi uma falha de processo. A gente teve um conjunto enorme dentro do Ministério da Saúde vazado, porque simplesmente as pessoas não fizeram o manejo adequado daquelas informações e trataram como se fosse nada. Então, é isso que acontece. Então, não sei que dados vocês pretendem trabalhar e incentivo a usem de tudo, mas sempre tenham cuidado no manejo dos dados para evitar situações como essa. Então é isso, gente.
Obrigado, Pedro. Só antes de passar a palavra para o Digão, para o Rodrigo, tem alguns pontos que eu achei interessante da sua fala, né? A empresa na qual a consultoria na qual eu trabalho aqui, o nome veio de um livro do Emmanuel Didier que chama Startactivismo. Não sei se você conhece. Essa questão de trabalhar, que entende que o dado pode servir como material para o ativismo também, né? E é interessante como alguns dias atrás eu participei de uma outra keynote, participei do outro lado, né? E mostrei inclusive para os colegas aqui, para os participantes, aquele mapa bem simples dos Estados Unidos em vermelho e azul, né? Quem votou republicano e quem votou Biden, né? Quem votou democrata. E aí, basicamente, a hora que você vê o mapa, você vê tudo vermelho, né? Quase tudo vermelho. Pensa, pô, quem ganhou então foi o Trump, né? E aí, a hora que você coloca isso de fato pela proporção de habitantes, né? Porque terra não vota, né? Quem vota são as pessoas. E aí você vê que, na verdade, não é bem isso, né? Então, dá para você contar a história, escolher seu lado de contar a história, né? E tem que tomar cuidado, né? Tem que ter uma certa uma questão de ser honesto intelectualmente, né? Com a história que você está contando. E aí, só o último ponto que eu vou fazer a respeito disso, tem duas histórias bem engraçadas, né? Inclusive, para os colegas aqui, para você, inclusive acho que para a Bárbara também deve falar bastante. Eu moro no sul da França, aqui em Marseille. E rolou um caso algum tempo atrás, porque tá sempre rolando essa briga, né, entre as bikes, os ciclistas o pessoal que utiliza o carro, né? Utiliza o carro constantemente. E acho que no mundo inteiro as ciclofaixas estão aumentando, né? As políticas para priorizar a utilização das bicicletas estão aumentando. Então tá rolando esse crash, assim, essa disputa. E ano passado utilizaram bastante do seguinte argumento: na verdade, as bicicletas elas são só utilizadas por turistas. Então, é o pessoal que vem passar férias, vai ver o mar, não sei o que pega a bike. E foi engraçado, porque teve uma outra associação que instalou captadores, instalou alguns dispositivos para contar as bicicletas que estavam passando e por onde elas passavam. E o mais engraçado é que a gente conseguiu descobrir que, na verdade, as pessoas utilizavam as bicicletas para o trajeto da casa para o trabalho, da casa para a universidade, da casa para a escola. É claro, tinha também um trajeto de turístico, né, durante o verão e tudo mais, mas também tinha esse outro lado, né, da utilização das bikes. Então, enfim, eu acho que, voltando nessa questão, né, o dado pode ser utilizado para várias coisas, inclusive para o ativismo, e a gente tem que escolher como contar essa história e, sei lá, ter honestidade com a versão e com os fatos, né? Bom, eu vou passar, senão eu vou ficar... Eu gosto muito desse tema, dado e bicicleta, inclusive, mas vou passar a bola pro Rodrigo aí, que vai compartilhar um pouquinho da experiência dele e no final a gente abre para mais perguntas. Bora lá, Rodrigo. Boa tarde, gente, tudo bom? Tudo bem. Pode me chamar de Digão, sou ativista e voluntário do Hemiciclo. Eu já fui bem contemplado pela fala de todos aí, mas eu queria só rapidamente dar uma passada na história da própria Hemiciclo, para quem chegou agora e não conhece. Hemiciclo é a Associação Metropolitana de Ciclistas de Recife. Estamos aqui desde 2012, 2013, oficialmente, mas começou numa massa crítica, que era uma vez por mês, na sexta-feira, a gente saía de bike e ia pedalar pela cidade. A gente sentiu a necessidade, na verdade, de criar essa organização da sociedade civil justamente por demandas em conjunto que a gente tinha, com relação à nossa invisibilidade aqui na cidade, enquanto ciclista e tal. E, assim, a Hemiciclo, nesses 7 anos, cresceu muito e aprendeu muita coisa,
e aprendeu, evoluiu várias coisas, tanto no nosso processo quanto nas nossas atividades, mas tem uma coisa que a gente aprendeu desde o começo, é que os dados são os melhores amigos do ativista. Porque é isso, porque a gente começa sob uma demanda, querendo pleitear algo. Só que para isso a gente tem que ser visto. A gente vai bater na prefeitura, eles vão dizer quem são vocês, ciclistas. Aí lá vai a gente ir atrás de dados. E aí, mais uma vez, como o Pedro falou, nem sempre os dados existentes são confiáveis, ou os dados oficialmente são confiáveis. Aí partimos para buscar ou criar, melhorar metodologias e fazer nossas próprias contagens, que é uma das nossas atividades, que é contagem de ciclistas, que Pedro mostrou um pouco aí no portal de dados. E assim por diante. A gente foi fazendo outras atividades também, outros projetos que a gente tinha, ou seja, além da gente precisar de dados, na hora de arguir contra o poder público, a gente também produz dados. E essa produção de dados também nos ajuda a ter dados para, enfim, a melhorar nossos argumentos e assim por diante. Por exemplo, em Recife, se muito, 10% da população anda de carro, mas a infraestrutura viária que é mais privilegiada no orçamento público. Porque aí a gente precisa, primeiro, mostrar isso, né? Mostrar que a grande parte da população não anda de carro. Ou anda de ônibus, ou anda de bicicleta, ou anda a pé. E por isso a gente precisa estar munido com esses dados. Eu faço uma analogia que é como você é cego, não sei quem assiste aqui o Demolidor, por exemplo. Quem é cego, você não vê, mas você tem uma espécie de sonar na cabeça. Aí você bate num cano para criar barulho, para ele ressoar no ambiente e você ter uma visão na sua cabeça do ambiente que você não consegue ver. Ou seja, os dados clareiam. Quanto mais dados, mais claro fica o problema, mais claro fica o contexto onde você está. E a gente, enquanto organização e ativista, foi descobrindo isso ao longo das nossas atividades. Hoje em dia, a gente já tem um processo bem estabelecido, tanto das nossas contagens, quanto de outros projetos que a gente tem, não só de contagens. O Pedro mostrou, além das contagens, mostrou o Indeciclo, que a gente analisa as estruturas cicloviárias. A gente está fazendo um perfil do ciclista, a gente está fazendo o relatório da mobilidade para poder mostrar para o poder público o estado atual da mobilidade na cidade, e futuramente a ideia é cruzar esses dados para criar conhecimento, exatamente. É como se os dados pudessem se complementar e dar uma visão maior do macro, uma visão maior do problema, né, em macro. E com isso em mãos, poder trabalhar e argumentar melhor para poder pleitear. E a gente, inclusive, a gente tem vários projetos e um dos nossos projetos, que é o Bota para Rodar, que a gente recolhe, divide basicamente em duas partes. A gente recolhe primeiro, coleta bikes doadas, que estão em desuso, ou paradas, ou precisando de manutenção. A gente faz um processo de manutenção e oficina junto com a comunidade escolhida e entrega essas bikes para a comunidade para ser usadas de modo coletivo. Aí, primeiro, qual comunidade? A gente está no segundo projeto já fez no Caranguejo Tabaiara, estamos fazendo agora no Santa Luzia. E a própria contagem nos ajuda a dizer, por exemplo, qual o cruzamento que mais passa ciclista, qual região da cidade que mais, para onde e de onde e para onde vão esses ciclistas, por onde vão. Enfim, como eu disse, esses dados nos ajudam a ter uma noção maior, uma visão maior, um esclarecimento maior do problema e do contexto atual e inclusive nos ajuda a nos guiar para os nossos próximos projetos que serão atuados na cidade. A Amiciclo hoje conta com quase 1.000 associados. Amiciclo.org, fiquem à vontade quem quiser entrar, se associar, ou mesmo só ver os nossos projetos. E a gente também, com esses dados, inclusive de uns anos para cá, a gente tem podido fazer uma incidência política mais forte, tanto no legislativo quanto no executivo. A gente
a gente consegue, com os dados, fazer argumentos mais consistentes. A gente, inclusive, já foi para audiências públicas usando esses dados. E, enfim, só queria mostrar um pouquinho como, no fim, os dados nos ajudam e nos ajudaram a construir todo esse arcabouço de argumentos para poder pleitear e, enfim, no nosso ativismo. Só recapitulando, é amiciclo.org, para quem quiser entrar no site oficial da Amiciclo. Dados.amiciclo.org é o link do portal de dados, também pode ser encontrado através do site da Amiciclo. E o site da Bikeanjo é bikeanjo.org. Enfim, eu só queria finalizar essa introdução dos três com esses dados iniciais da Amiciclo. Obrigado. Imagina. A gente que agradece. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Eu acho que para todo mundo, na verdade, acho que o Caio comentou aqui agora que muita gente está pensando, né, em soluções para bicicleta, enfim. Ao longo desses dias aí que a gente está conversando com as equipes, conversando com os participantes, tem bastante gente, né, igual o Caio comentou, pensando em bicicleta, como colocar isso em prática. Eu tenho uma pergunta para vocês. Dentro do conceito do Carlos Moreno, que entende que, segundo ele, 6 eixos da vida cotidiana deve estar a 15 minutos da casa de todo mundo, a pé ou de bicicleta, vocês acham que Recife hoje pode ter lazer, educação, saúde, cultura, alimentar-se, e tem um outro eixo que eu esqueci, a 15 minutos a pé ou de bicicleta? Vocês acham que, só de bicicleta, vocês acham que existe isso hoje em Recife ou não? A gente estava vendo, inclusive, tem um grupo que elencou alguns critérios, e, se eu não me engano, acho que era dentro de saúde, que tinha muitos bairros que sim, era possível de bicicleta atingir hospitais e serviços próximos, né? Mas e aí? Será que todos esses serviços são possíveis hoje em dia em Recife, a 15 minutos de bike? E se sim, qual a estrutura hoje disponível em Recife para esses ciclistas? Quem quiser responder, hein? Quem quiser pegar a senha. Eu vou começar logo para deixar para o pessoal. Se não me engano, Recife, você traçar um raio de 10 quilômetros partindo do Marco Zero, você chega em Recife inteiro. Recife, tá? Não a grande Recife, a cidade de Recife. Um raio de 10 quilômetros partindo do Marco Zero. E nesse mesmo raio é um terreno médio plano, tipo ladeira você vê muito mais em Olinda ou então em alguns trechos mais afastados. Enfim, invariavelmente é uma região que dá sim para andar de bike, pelo menos fisicamente. Agora, se dá para viver de bike, encontrando todos os serviços à mão e tal, eu diria o seguinte, eu diria que quem é da periferia e quem anda de bike já faz isso porque precisa. Imagina se a gente der infraestrutura suficiente para eles. Eu, no começo do meu ativismo na Amiciclo, eu achava que eu usava bike pouco, mas eu vi tanta coisa nesse meu tempo. Gente fez mudança de bike, gente que levou geladeira de bike, armário, enfim, não foi as melhores condições, mas imagina se a cidade propiciasse essas condições. Eu estou dizendo o seguinte, que estamos num campo que é possível construir essa cidade de 15 minutos, que oferece essas capacidades. A questão é não nos matem, por favor. É isso. Tá certo. É isso aí. Bacana, muito Deixa eu interessante mesmo. responder também. Bárbara, Pedro, se vocês quiserem colaborar para a resposta, por gentileza. Pedro, vai primeiro? Oi, tá certo, Bel. Eu vou, então, deixar os meus 50 centavos aqui, que é o seguinte, quem está de carro consegue, em 15 minutos, fazer uso de serviços essenciais, porque
Não, eu estou fazendo um questionamento que eu fico curioso, né? Do jeito que as vias são congestionadas, sobretudo em horários de pico, eu me pergunto quem está de carro consegue, porque eu acho que quem sai na vantagem aí é o ciclista e o pedestre, em termos de, em horário de pico, cobrir um raio maior de alcance, no menor tempo, em 15 minutos. Mas deixando a provocação de lado, eu acho que essa discussão ela é muito válida, porque ela entra não apenas na questão de mobilidade, mas numa questão de urbanismo, de como a cidade ela se desenvolve, de qual é o pensamento que está por trás do desenvolvimento urbano territorial. Se a gente está falando um desenvolvimento que é pautado na capacidade do mercado, na indústria civil de construir torres, por exemplo, então a gente tem uma perspectiva de desenvolvimento urbano que está cagando para a capacidade de oferecer serviços essenciais. Porque, constitucionalmente, se a gente for pegar em todos os manuais de urbanismo de cidade, você vai ver que você tem que construir posto de saúde, você tem que construir escolas públicas, você tem que construir serviços essenciais dentro de uma lógica de raio, de ocupação urbana, para que você possa oferecer aquele serviço para a população adequadamente. Por que você não faz 5 escolas uma do lado, ou não deveria, né? Embora a gente sabe que às vezes acontece. Por que você não deveria, em tese, você fazer 5 escolas? Porque a ideia por trás da ocupação, a ideia por conta do desenho urbano, é como é que você oferece serviço público à população de forma mais inteligente. Então a gente abre uma discussão que é muito mais profunda. Ela entra no aspecto de mobilidade, mas no final das contas ela vai entrar muito mais em qual é o desenho da cidade, quem é que pauta, quem é o urbanista do Recife, no final das contas, quem é que desenha a cidade. Porque é muito fácil a gente hoje questionar-se e falar, mas a cidade ela é puramente desordenada, ela é um organismo desordenado que cresce de forma desordenada. Isso é verdade parcial. A gente não pode simplesmente assumir que porque ela cresceu de forma desordenada, ela vai continuar assim. Ora, Singapura é uma ilha e em 60 anos conseguiu comprar. Não estou dizendo que é isso que eu faria, nem estou dizendo que essa é a minha sugestão para outra cidade. Acho que o caso de Singapura é muito um caso a caso. Mas ainda assim, Singapura conseguiu em 60 anos resolver o problema de urbanismo, de moradia na ilha. Você não tem hoje uma pessoa que não tem moradia na ilha porque eles conseguiram pensar como é que eu tenho uma ilha que tem um espaço limitado, uma cidade que tem um espaço limitado. Recife não tem para onde crescer, a gente não tem áreas novas. A gente tem uma região metropolitana muito grande, mas a gente tem o quê? 12,5 km de raio. Para ser mais exato, se eu estiver equivocado, acredito que é isso. A cidade não vai crescer, você não tem novos polos de desenvolvimento para a abertura da cidade. Então você tem que, dentro daquele teu espaço limitado, pensar, eu, enquanto gestor público, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso modelar a cidade sem que isso signifique um processo de respeito à moradia das pessoas, porque muitas vezes é o que acontece, que é a remoção forçada para a construção de coisas que não são usufruídas por ninguém, vide Arena Pernambuco. Embora não seja Recife, é um cenário muito realista, onde você tem o despejo de uma população que morava ao redor para a construção de uma arena que é pouco, se não utilizada. Mas, voltando à provocação, minha resposta é essa. Quem é que consegue fazer em 15 minutos de carro sair daqui para ir para o hospital? Agora, às 5h30 da tarde. Eu acho que de bicicleta eu consigo. É bacana entender, é bacana imaginar isso, né? Bárbara, você tem mais algum acréscimo aí? Por gentileza. A história de Recife, né? Recife, a primeira higienização, o primeiro plano diretor dele aconteceu há 100 anos atrás, em 1919, né? E que, na verdade, era tirar o pobre do centro. E até hoje a gente está tirando o pobre do centro, né? E se a gente fosse pensar como fazer para virar uma cidade de 15 minutos, é o que está escrito. Se a gente seguisse o que está escrito, a gente conseguiria. Né? Por exemplo, o Recife hoje é dividido em 6 RPAs. Essas RPAs são são mini Recifes de 15 minutos. Né? Então, se cada RPA fosse realmente pensada individualmente e para que tivesse todos esses setores bem estruturados para aquela população que vive naquela área, a gente conseguiria, né? O que o Pedro colocou é excelente, realmente. Em 15 minutos você não vai para canto nenhum de carro aqui na cidade. Eu moro no subúrbio de Recife, então eu faço todos esses serviços em 15 minutos porque eu uso a bicicleta. E realmente é o meu modal hoje há 7 anos, porque não conseguiria fazer de outra forma mesmo
quanto tempo eu deixo de perder no engarrafamento, né? E eu sempre gosto de pontuar esses nomes que a gente normalmente chama trânsito de engarrafamento. O transitar, todo mundo transita. O engarrafar é o carro que faz isso, né? Alisson, também queria pegar uma deixa tua, assim, que fica muito sutil, que é essa disputa de carro-bicicleta, né? É uma disputa que perde em todos os sentidos, né? Primeiro é 1 tonelada contra 60 quilos. Depois, emissão de gás carbônico no ano, sem emissão de gás carbônico, né? Depois, 25 metros quadrados ocupados no estacionamento de casa, no estacionamento do trabalho e na cidade. E o outro é 1 metro quadrado. Então, se a gente realmente for tentar colocar para medir como seria essa proposta, não dá. Em relação à tua pergunta, é bem isso, assim, tem como fazer. Recife já foi pensado para isso, mas não se executa. E aí pego muito também a deixa aqui que o Google botou no chat, né? Que da importância da contagem, né? Que os meninos falaram para com o desenvolvimento do plano diretor cicloviário que a gente tem. A Amiciclo está fazendo contagem desde 2013, né? E há pouquíssimo tempo atrás a Bike Anjo disse, velho, é tudo que a gente precisa, são dados, então vamos se juntar e fazer essa parceria para continuar. E o que a gente faz? Hoje a gente reconta alguns lugares, né? Principalmente os que têm mais de 5 anos, porque a gente percebe não só o crescimento do número de ciclistas, mas quando existe a intervenção de uma estrutura cicloviária, como isso exponencia drasticamente, né? Então, assim, estrutura precisa, né? A gente tá trazendo dados para poder dialogar com o poder público, dizendo, olha, a gente quer estrutura, né? Não necessariamente precisa ser ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota. Cada caso é um caso, cada caso precisa ser estudado. E como o Digão trouxe, né, como o Pedro trouxe, o IDCiclo traz muito esse lugar de não me dá essa estrutura cicloviária, me dá uma estrutura cicloviária decente, porque eu vou lá examinar ela e vou pontuar ela, dizendo se realmente ela está sendo adequada para os ciclistas que utilizam ou não. Então, trazendo um pouco isso e tentando amarrar isso tudo. E a sua pergunta era, acha que pode? Acho que pode sim. Recife já está... Recife só precisa realmente de gestores que queiram realmente investir nisso. Mas que cada vez mais é urgente, porque a gente só faz engarrafar essa cidade e não dar estrutura para os moradores e fazer com que os moradores cada vez mais engarrafem para poder transitar. Né? Então, a gente comece a desconstruir isso e construir realmente a cidade que a gente quer. Acho que o Breno colocou essa pergunta aqui, mas acho que enfim, você já respondeu. Eu tenho uma consideração e depois um ponto também, né? Voltando a falar sobre a importância de dados para o ativismo, né? O Breno e outros colegas da Emprel e da Prefeitura do Recife também vieram fazer uma viagem de estudos, né? Visitaram algumas cidades e tal. E eu lembro que em Paris tinha um debate bem grande também com relação aos patinetes, porque aqui há algum tempo atrás colocaram os patinetes em todo canto e de uma forma bem desordenada, assim, né? Os patinetes podem ficar na calçada. E o argumento das empresas que utilizavam desse tipo de serviço, segundo a Prefeitura de Paris, tá? Não sou eu que estou falando. O argumento deles para utilizar do espaço público com esses patinetes era que as pessoas elas não tinham necessariamente tinha um gap, tinha um problema entre onde ela saía da casa dela até o metrô ou onde ela saía até uma estação de ônibus, enfim, tinha um espaço a ser preenchido para as pessoas que precisavam se locomover para o trabalho. E da mesma maneira que a gente viu com as bicicletas, que o argumento era que era usado para os turistas, com os patinetes em Paris foi muito engraçado porque foi o contrário. Eles argumentavam que era uma necessidade para os cidadãos, para o trabalho e tudo mais. E aí a prefeitura começou a ver essa bagunça
dos patinetes, né? Elaboraram uma lei e tudo mais e abriram os dados desses patinetes. As empresas começaram a ser obrigadas a publicar esses dados, onde os patinetes estavam, como eles estavam sendo utilizados, enfim, com todas as necessidades, né? Ou seja, a anonimização dos dados e tudo mais. E aí o que a gente percebeu foi que, na verdade, essas empresas estavam bloqueando os patinetes em regiões periféricas, nas quais, enfim, as pessoas precisavam mais sair da casa dela às 7 da manhã, 8 da manhã para ir para o trabalho, para ir para o metrô, e em detrimento de colocar os patinetes nas regiões turísticas, onde apenas quem precisava daquilo eram os turistas. Então, assim, mobilidade e dado me interessa bastante. E eu acho que é isso, né? Igual o Digão comentou, a gente tem que saber que dados a gente vai utilizar, como a gente vai utilizar e como que a gente argumenta, como a gente compõe a nosso storytelling, né? Nossa maneira de contar a história para falar junto do poder público. Será que tem mais alguém aí que tem alguma pergunta? Breno, Caio? E eu queria muito responder. Fica à vontade. Passar. Por gentileza, Bárbara. É que ele perguntou, né, considerando a segurança das mulheres na ciclovia, se a gente precisa realmente fazer um recorte de gênero e como fazer com que essa contagem, esse estudo seja considerado, né? Assim como o Pedro mostrou lá na contagem, para a gente é muito importante saber quantas mulheres passam e os horários que elas passam, né? Inclusive, a gente adora passar o dia falando sobre a contagem e tirando fotos e fazendo esses estudos mesmo sobre o lugar, porque cada item desse representa muita coisa, né? Então, a gente entende que se numa via ela passa muita criança, muita mulher, né? E principalmente os horários que passam, significa que essa via tá para todo mundo, né? Se é uma via muito masculinizada, onde a gente vê pouco ou nenhuma mulher, né? A gente percebe que essa cidade ela precisa contemplar mais essas pessoas, né? E o que acontece muito em Recife hoje é umas lacunas que tem no nosso plano diretor cicloviário. No plano diretor não tem dizendo as avenidas que precisa passar a ciclovia ou a estrutura cicloviária. A gente tem um limbo de 500 metros, né, de distância para aquela estrutura. Então, muitas vezes não é utilizada a via principal, e sim vias secundárias. Essas vias secundárias são de menor movimento, de pessoas, de trânsito mesmo, são mal iluminadas, são arborizadas de forma, não que a forma da árvore seja inadequada, mas a podação dessas árvores não contempla esse ciclista. Então, é uma estrutura que deixa tanto a pessoa em perigo como a mulher em perigo, né? Então, a gente precisa, inclusive, fazer esse recorte. Quando a gente vai fazer pesquisa de perfil de ciclista, o homem ciclista tem medo de assalto. A mulher ciclista tem medo do assédio, medo do estupro e medo de vários outros medos que não contempla normalmente o grupo dos homens. Então, quanto mais a ciclovia ou a estrutura cicloviária tem mulheres, mais a gente acredita que essa estrutura é para todos. Tá? Primeiro ponto é esse, que a gente tem que ser bem específico. Outro dado que eu gosto muito de comparar, então mostra que Recife é melhorzinho nesse lugar, né? A gente se compara muito com outras cidades que têm estrutura semelhantes ou melhores que as nossas, né? Porque se a gente quer melhorar, a gente tem que olhar para o melhor. Então, Recife é um dos maiores percentuais de mulheres pedalando nas contagens, enquanto São Paulo é 9%, BH 8%, o Recife a gente consegue chegar a 12%, né? Então, isso é muito importante quando a gente percebe esse diferencial mesmo, né? E eu acredito que é olhar para essas mulheres e pensar como é que a gente pode melhorar isso, né? Então, dentro do nosso grupo de cicloativismo mesmo, a gente vai trazer, quando acabar a pandemia, né, o Sem Gurias Sem Medo, que é um evento voltado para mulheres, né? Tanto mulheres ativistas como mulheres da cidade inteira. Então, vai ser um ganho muito importante para a cidade
e para as mulheres, para entender o que que a gente pode, o que que a gente faz e como a gente pode potencializar. Então, sim, Breno, quando a gente estuda, a gente precisa realmente fazer essa diferença de gênero. E a gente percebe, assim, que isso muda completamente os dados, né? Por isso que, inclusive, quando eu coloquei lá os dados do Beck Anjo, eu disse, não, eu preciso saber aqui em porcentagem quem são essas pessoas, né? E aí, 29% dos anjos são mulheres, enquanto 79% dos solicitantes são mulheres, né? Então, isso é uma diferença muito grande. Legal, legal. Muito obrigado, Bárbara. Da última vez eu convidei os participantes aqui embaixo para ligar a câmera e aplaudir o pessoal, mas enfim, acho que tá todo mundo tímido aqui, né? A gente, da última vez, a gente fez uma fotinha de grupo, mas ó, tá todo mundo tímido, ninguém querendo ligar a câmera. Ó, a Adriana gostou da, da Keynote, a Francine também, eu acho. Espero. Bom, beleza, então. O restante não tá muito interessado, tá tímido. Mas, pessoal, em nome da comissão organizadora, em nome de todos os colegas que estão trabalhando isso, eu acho que quero deixar meu muito obrigado. Teve uma coisa que eu comentei quando a gente estava já pensando o projeto, que era a gente vai começar essa cartografia, esse mapeamento e tal, e uma coisa que vai ficar muito clara é a desigualdade de acesso ao território, né? Enfim, tem, tem lugares onde você consegue, uma cidade de 15 minutos, consegue acessar cultura, lazer, esporte, tudo, e tem lugares que não, né? Tem lugares que você é obrigado, literalmente obrigado a andar de bicicleta, mas com uma péssima infraestrutura, enfim. E aí eu acho que o mais bacana é que, assim, que me dá muito, muito orgulho mesmo de estar fazendo parte desse projeto, é que aí foram somando, né, outras pessoas, né, os colegas da Metrópole, por exemplo, da Metrópole 1 para 1, que agora a gente chama de Metrópole 3 para 1. Não tem ninguém aqui, então eu posso fazer a piada. Eles trouxeram, mas e aí, será que Recife é uma cidade de 15 minutos, de 20, de 30? E agora vem vocês aí trazer toda essa questão da bicicleta, enfim. Nossa, estou muito, muito contente mesmo disso. E, enfim, eu espero que os participantes aí possam ter aproveitado desse momento e coloquem agora tudo isso em prática. Você quer falar, Pedro? Eu queria fazer um comentário final. Ia ser de Gentileza. curiosidade, mas acho que tá bem. Aquela pergunta dos 15 minutos que você fez, eu fiquei pensando uma coisa. Agora você seja de Marseille. É curioso porque às vezes. Não, eu sou Não, brasileiro. não, você mora em Marseille, eu queria dizer. A gente tem às vezes umas noções como se cidades fossem as coisas que sempre existiram e sempre tiveram naquele espaço, né? Naquela paisagem. E assim, velho, Paris é uma cidade que foi destruída, porra. Tipo, Paris é uma cidade que foi demolida e reconstruída por Haussmann em 1800 quebrado lá na época de Napoleão III. E que em 1920, 30, chegou o Le Corbusier e queria destruir o norte da cidade inteirinho para fazer viaduto elevado. Não era nem viaduto, era elevado. Era Land de Voisin, eu acho o nome. Então, assim, não são organismos imutáveis, são coisas que estão constantemente mudando. Não tem como você, sabe, querer. É porque às vezes a gente tem muito essa ideia de que porque tá ali sempre foi daquele jeito, sempre vai existir daquele jeito. Não, velho, são coisas que tem como mudar. A questão é sempre que, infelizmente, muitas vezes a gente vai pelo caminho do menor esforço. Então, a própria, como a Bárbara disse, a escolha do local onde se coloca a estrutura cicloviária é o caminho do menor esforço. E quando eu digo menor esforço, é menor esforço político, menor esforço de atrito, porque é muito mais fácil você botar uma estrutura cicloviária numa via que, se pedestre não passa ali, quanto mais ciclista que vai ter com medo. Então, você começa a esvaziar, você começa a gerar políticas que não são úteis. Sim. É muito bacana. Essa discussão, ela vai longe. Pessoal, acho que eu passei um pouco aí do nosso tempo. Bom, quero agradecer mais uma vez pelas falas aí apaixonantes. Muito obrigado, Digão, Bárbara, Pedro. E, enfim, pessoal, participantes,
Vamos para o Discord agora, que todos aqui são mentores. Obrigado, pessoal. Boa noite, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado.